E a palavra de hoje, ela vem dizendo como eu vou conduzir a nossa vida, de forma espiritual, né? Na verdade, Deus levantou um homem para guerrear, né? As lutas, guerrear uma batalha, e levantou este homem, que se encontra lá em Juízes 6, Juízes 6, 12, 13 e 14. Versículo 12, 13 e 14. Eu vou ler. Amém? Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas o homem que Deus levantou, que quer levantar, ele falou, mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. O versículo 14, ele fala: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livras a Israel da mão dos medianitas. Porém, porventura, não te enviei eu? Né? Deus levantou este homem, levantou Gideão para libertar Israel. Deus lhe deu poder, força e tudo que é preciso, o que precisava, mas ele não quis liderar o povo. Gideão não quis assumir o compromisso. Gideão tomou uma atitude negativa, partiu dele não querer liderar Israel. Você sabe da história, né? Sabe da história de Gideão? Ele ficou em dúvida. Deus falou com ele. Ele ficou em dúvida se era ou não, né? E ele pede um sinal, pediu sinal a Deus. Se és tu, se tu és, né, que nos tirou do Egito,
Agora tu está me dando essa responsabilidade, eu quero, né, um sinal. E ele pede o sinal desse jeito, a lã, né? A lã molhada, a lã seca, né? Ele viu que era Deus, ele viu que Deus estava propondo para ele, né? E Deus falou: eu te dou força, eu te dou graça, eu te dou estratégia, né? Ele aceitou, ele foi e fazer. Os israelitas queriam que Gideão e também os filhos de Gideão e os netos reinassem sobre Israel. Observe o que ele diz. Lá em Juízes 23, 8, versículo 23. Mas Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Sobre vós eu não reinarei, mas Deus reinará. O Senhor queria levantar este homem para liderar, mas ele dizia não para Deus. Gideão, ele começou tão bem no espírito, ele foi, guerreou, lutou as batalhas, ganhou, foi vitorioso. O povo ficou contente na liderança de Gideão. Ele começou bem, ele começou no espírito do Senhor, na bênção de Deus, mas ele preferiu, entretanto, conduzir-se pelo desejo da carne. Preferiu o desejo da carne. Perdeu assim que já havia conquistado. Deus tinha dado, né? Mas ele perdeu. Diz a palavra aqui, lá em Juízes 8:30, diz assim, e teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Nos mostra que o foco de Gideão não estava em reinar, mas em fazer filhos. Teve 70 filhos. Essa era a prioridade dele. Os filhos foram assassinados. Os 70 filhos foram assassinados no mesmo dia. O que nos leva
a reconhecer que Deus tem um propósito para a minha vida, para a tua vida. Qual é o seu objetivo? O que tem priorizado? Essas perguntas veio muito a mim. O que eu tenho priorizado? O que você tem priorizado? De repente, queremos algo mais, queremos algo mais, mas poderá não ser o que Deus queira para nós. Gideão enfrentou e venceu um grande exército. E Deus queria entregar mais ainda nas mãos dele. E se ele tivesse se colocado na posição correta, teria deixado um grande legado. Infelizmente, nos diz, começa a tocar, aí falou muito no meu coração, na minha vida. Aí, infelizmente, muitas pessoas, eu me englobo nisso, sabe? Eu não vou dizer que só outras pessoas, mas eu também posso me colocar, porque eu também quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas, quando estão na derrota, no fracasso, na humilhação, se dispõem a fazer tudo por Deus, para ter algo, para tentar também se aproximar também de Deus, porque a gente não tem tanta força, fica sem aquela força quando nós começamos a se afastar de Deus. A gente, para voltar, a gente começa, é difícil, mas vamos seguir. Então a gente começa a se dispor. Eu vou fazer, eu quero fazer. Isso quando nós estamos na luta, na dificuldade. Há uma palavra chega em nossos ouvidos e fala: olha, quer melhorar? Busca o Senhor, se dispõe a Ele, se dispõe a fazer. A seara é grande, mas é poucos obreiros. A seara é grande, precisa de você, precisa de mim. A seara é grande. Então nós começamos a andar devagarzinho, querendo fazer algo para Deus. Que há uma palavra que nós dizemos: olha, faz a tua parte, faz a tua parte. Eu vou te ajudar, mas faz a tua parte.
Então a gente começa a fazer, começa a lutar, né? Em nós mesmos. Mas isso quando nós estamos numa dificuldade. E quando vem a vida melhor. E quando vem uma prosperidade maior. Eu tenho visto que muda o foco. Muda o foco. Estagnam. E nós precisamos analisar como temos conduzido a nossa vida. É preciso. É preciso crescer. É preciso querer crescer. Não é pecado, sabe? Não é pecado querer crescer, querer ser algo na igreja, ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor. Não é pecado lutar para que tenha essa condição. É preciso querer. Porque há uma palavra soando. Faz a tua parte, que eu te ajudarei. A gente precisa dar o primeiro passo. Tem um hino que nós cantávamos no passado da nossa vida, lá no começo, tinha um passo só, um passo só, serás então, né? Uma vida. Tinha este hino, né? Então, eu digo que não é pecado nós querer crescer na palavra, avançar, progredir mais e mais a cada dia. Pedir a Deus visão e direção de Deus. E seguir no propósito que Ele tem para a minha vida, para a tua vida, com certeza será diferenciada. Temos grandes coisas a receber de Deus. E para isso é necessário estarmos na direção certa. Em Juízes 13, versículo de 1 adiante, eu não vou ler, mas lá ele fala assim, ele relata sobre a vida de quem? De Sansão. Ele também é a mesma coisa, ele começou bem. Ele começou tão bem. Ele foi gerado com um propósito, assim como
o nosso Senhor Jesus. Também, como Jeremias, Samuel, João Batista, entre outros, porém, todos cumpriram a determinação de Deus e foram bem-sucedidos. Por quê? Porque se colocaram, né? Como ser conduzido pelo Espírito Santo. Não deixou, né? Que a carne venha a vencer. Porque nós temos também a vida passada, né? E olhando o relato de outras vidas, fala, não, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Sansão, no entanto, começou como Gideão, no espírito, e no momento começou a conduzir sua vida na carne. Não teve como terminar bem seus dias. O ponto fraco de Sansão era por mulheres. A mesma coisa de Gideão. Não teve domínio sobre si e deixou que os desejos carnais o dominassem. O Senhor levantou para ser grande e não fracasso. Sansão recebeu uma força tremenda, tremenda de Deus, para proteger e cuidar do povo de Israel. Mas, pelo seu ponto fraco, perdeu a oportunidade de terminar a vida em bênção. Um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Acabou se tornando um objeto de zombaria. A força de Sansão vinha de Deus. Ao desobedecer a Deus, o perdeu. É preciso, irmãos, é preciso tratar nossas fraquezas e por isso fará toda a diferença. A maturidade espiritual é tão importante porque é um desenvolvimento e amadurecimento que envolve a capacidade de ter autodisciplina e responsabilidade. Mas, veja bem, mas a imaturidade é a falta de desenvolvimento ou amadurecimento, especialmente emocional, e é controlada pelo diabo. A imaturidade. Não coloque, não vamos colocar obstáculos no que Deus lhe propõe.
A visão de Deus é diferente da nossa visão. Oxalá se fosse a mesma visão, né? Como seria, né? A gente estava aqui, ó, juntinho. Opa, a minha visão está batendo com a do nosso Deus. Aí sim. Mas muitas das vezes não está. Muitas das vezes não está se encaixando na mesma direção que Deus quer. Ele olha para nós de forma diferente. Ele capacita para o propósito que Ele tem na minha vida, na tua vida. Irmão, Deus me trouxe nesse dia aqui para que você ouça uma palavra. E eu quero ser boca de Deus para falar para as vossas vidas. E a palavra que vai acompanhar a tua vida, a minha vida, é esta. Lembra que Deus falou para Josué? Lá em Josué 1, 8 e 9, ele fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho. E então, prudentemente, te conduzirás. O versículo 9, ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer andares. Se, se você permitir, se nós permitir que Deus seja conosco, então no começo da pregação, irmão, eu tinha falado, né? E eu quero falar eu tenho uma palavra para você hoje. Uma palavra que Deus me impulsiona, porque eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Lá em Salmo 124,
1, 2 e 3, versículo. No versículo 1 do Salmo 124, veja bem o que Deus está querendo falar. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida, para as vossas vidas. Ele fala a palavra: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. O 3. Eles então nos teriam engolido vivo, quando sua ira se acendeu contra nós. Isso é isso, irmão. Deus trouxe você aqui, nesse momento, nessa live, para te dizer para você: resista, irmão. Resista. Anote. Palavras por palavras. O que ele quer dizer para você. Anote. Que ele já entrou com livramento. Se não for o Senhor do teu lado, da tua casa, já estava destruída. Se não for o Senhor. Se não for o Senhor do teu lado, o teu casamento não permaneceria. Anote, irmãos. Se não é o Senhor estando com você, se não é o Senhor na tua vida, ah, meu querido, minha querida, o que seria de você? Você já parou para analisar o que seria da tua vida se não fosse o Senhor? Ah, se não fosse o Senhor na tua vida, o inimigo já teria engolido, tragado a tua casa inteira. E teus filhos já teriam sido destruídos. Oh, cantaramaia, de palabaixo. Ramassou de cantaraia. Mas, se você está aqui, me ouvindo essa palavra, é para você, querido. Ela tem endereço. Ela é direcionada a você. Deus dizendo assim para a sua vida,
que o teu socorro vem dele. O teu socorro vem dele. Porque assim, no Salmo 124, versículo 7, ele diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Porque o Senhor está no nosso lado. O laço quebra, a corrente quebra. Mas se portas estão fechadas, vão se abrir. Se isso está acontecendo, as portas estão abertas, se as correntes estão quebradas, se o laço foi cortado, é porque o Senhor está aqui presente. O Senhor está contigo. Ele se levantou várias coisas. A fúria e grande contra a sua vida. A fúria tem sido grande contra você. Só que o Senhor está do seu lado. Tenha essa certeza. Enquanto o Senhor estiver contigo, Ele vai guardar, Ele vai batalhar por você. Ele vai te livrar, Ele vai te proteger e vai proteger a tua casa. Ele vai proteger os teus negócios. Lá em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Continue anotando, irmãos. Continue anotando. A palavra diz, no versículo 1, ele fala: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Susana, tu és minha. Irmão Glauber, tu és meu. Elisângela, tu és minha. Maria de Fátima, tu és minha. Tu és minha. O Senhor é contigo. Ele diz, tu és meu. Lá no versículo 43, 2, ele fala: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque você é do Senhor.
Nós somos de um Deus Altíssimo, que guarda, que nos protege, que nos sustenta. Nos sustenta. Ele tem sustentado a tua vida e a minha vida. Estou aqui na ilha de Itamaracá, quase 2 anos, sem trabalho, pagando luz, água, fazendo comida, comprando, não tem faltado nada. Por quê? Porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos guarda. Eu fui picado pelo escorpião e eu não fui a hospital nenhum. Queimou, ardeu, vermelhou, mas o Senhor sarou. Não fui ao hospital, não coloquei nada. Nada. Porque aqui é tão difícil a parte de hospital, né? É tão difícil. Sair daqui quase 2 ônibus, né? Para Recife. 3. Para ser medicado. Eu disse, não, o Senhor é conosco. O postinho aqui, meu Deus, tudo ele manda para lá. Sabe? Mal tira a pressão. Mas Deus é conosco, irmão. Deus é conosco. O escorpião, eu peguei ele, eu pus no frasco para mostrar para os meus filhos que eu fui picado pelo aquele escorpião. E mostrei para eles. Nenhum dano teve. Nenhum dano. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. 2 anos sem emprego. 2 anos sem procurar emprego. Deus está nos sustentando. Então, irmãos, precisamos andar, né? E conduzir. Como conduzir a nossa vida espiritual. Amém? Eu agradeço, irmãos. Eu agradeço de coração pela oportunidade que os irmãos têm me dado. Eu agradeço. No nome de Jesus.